vem pra cá, que a gente vai falar de um assunto muito bacana. Eu tô recebendo aqui Gustavo Cobra, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo também. Gustavo, você está trazendo pra gente hoje um conhecimento muito interessante de uma técnica que eu particularmente não conhecia, mas eu já estou gostando muito de entrar nesse assunto mais profundamente, porque vai trazer bem-estar e qualidade de vida. O termo correto é tapping, é isso? Tapping, isso. O que seria o tapping? EFT. EFT? EFT. Que é a sigla de quê? É Emotional Freedom Techniques, ou técnica de liberação de emoções. Tá. Consiste em quê o tapping? O tapping é uma técnica de acupuntura sem agulhas, onde a gente toca em pontos específicos do nosso corpo. Isso gera uma energia que vai percorrendo os nossos meridianos da acupuntura chinesa e vai liberando os bloqueios emocionais gravados no nosso corpo. Ah. Então, por exemplo, alguns traumas ficam gravados no nosso corpo, assim como na microfisioterapia e outras técnicas encontram esses bloqueios, o tapping vai em direção a esses bloqueios e o estímulo desbloqueia essas memórias. Que interessante! E de onde foi criada essa técnica? Essa técnica, a princípio, foi criada por um psicólogo chamado Roger Callahan, nos Estados Unidos. Ele já era psicólogo e começou a estudar acupuntura. E ele atendia uma pessoa que tinha pavor de água. E ela Água? de água. Tá. E ela não melhorava de jeito nenhum. E aí ele resolveu testar, ao invés de aplicar as agulhas, tocar nos pontos enquanto ela falava do medo. Depois de 50 minutos, ela não tinha mais medo nenhum. Ele achou estranho. Falou, bom, encontrei alguma coisa diferente. E convidou a entrar na água. Ela entrou na piscina, sem ter medo nenhum. Gente! E nunca mais teve medo de água. Então ele falou, bom, eu encontrei alguma coisa. Ele sistematizou a técnica, deu o nome de TFT. Em 1990, ele estava dando muitos cursos, formando muitos terapeutas. Chegou um engenheiro para a turma dele, chamado Gary Craig. E ele descobriu que algumas coisas poderiam ser modernizadas na técnica para aprimorar ainda mais e simplificar. E aí ele deu o nome de EFT. Tá. Então essa técnica que está sendo mostrada hoje, que eu estou falando no livro, é o EFT, que ela foi aprimorada de um psicólogo, mas foi aprimorada por um engenheiro, curiosamente. Então, diferente da acupuntura, é que ela não trabalha exclusivamente as questões físicas. Ela pode ser usada para as duas coisas. A acupuntura vai na dor, vai muitas vezes nas questões da articulação, também trabalhando através dos meridianos, imagino que também consegue trabalhar as emoções, sem dúvida nenhuma. Mas o tapping, então, sem agulhas, e a gente mesmo consegue se aplicar? Consegue. Essa foi a grande diferença que o Gary Craig trouxe para essa técnica. Então, antigamente, só o terapeuta poderia fazer com o Callahan, só o terapeuta poderia aplicar em você. E aí, com o Gary Craig, não, você pode se auto-aplicar também. Porque ele resumiu para 9 pontos no seu corpo que espalham essa energia geral, escaneia teu corpo todo. Tá. E aí você não precisa ter alguma sensação especial ou alguma sensibilidade diferente para sentir aonde está esse problema. Você pode aplicar em todas as questões e vai curando essas questões emocionais. Ou existem, por exemplo, se você está querendo, por exemplo, água, tem um lugar específico do corpo. Se eu tenho medo de inseto, outro lugar específico, ou medos. Como é que funciona isso? Como é que a gente consegue fazer esse mapeamento? Porque eu sei que a microfisioterapia, por exemplo, eu já fiz algumas vezes, e você citou, ele faz um mapeamento do seu corpo e a pessoa encontra, através de uma sensibilidade que ela tem. Sim. No tapping a gente precisa disso? Não, na verdade, na evolução do tapping, quando o Gary Craig resumiu os 9 pontos, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você traz um certo medo, você traz alguma coisa diferente que você quer trabalhar. E aí, você não se lembra daquilo. Só que quando você faz o tapping, as imagens são trazidas de volta para você. Entendi. Então as imagens, as sensações, a memória volta. Né? E eu não preciso tocar, por exemplo, você vai ter que tocar primeiro aqui, depois aqui, 2 vezes aqui ou só nesse ponto. Não, você precisa tocar nos 9 pontos, não importa a quantidade de toques nem a ordem. O importante é tocar nos 9 pontos. Tá. E que pontos são esses? Como é que a gente... O primeiro ponto é o ponto do karatê, que a gente chama, que é esse ponto aqui na nossa mão, que é onde a gente coloca aquilo que a gente quer trabalhar, como se eu desse um start, né, o início na minha mente para buscar aquele problema ou mudar aquela sensação, pode ser física ou emocional. Então, apesar de eu me sentir muito inseguro diante das câmeras, vou chutar, não é o caso, mas apesar de eu me sentir muito inseguro diante das câmeras, eu me aceito profundo e completamente. Ou mesmo eu me sentindo muito inseguro na frente das câmeras, eu me aceito profundo e completamente. Esse é o primeiro. A gente faz 3 vezes no ponto do karatê e depois passa para os outros pontos. Repetindo essa frase. Repetindo essa frase, nos outros pontos eu resumo. Tratando a questão que eu quero tratar. Tratando a questão. Por exemplo, eu bato aqui e aí eu posso sentir um incômodo no estômago, vamos dizer.
ou na garganta, né, ou no peito. Então eu passo aqui, esse medo que eu sinto, essa ansiedade que eu sinto no meu peito, o batimento que acelera quando eu vejo a câmera, né, como eu me sinto quando eu vejo uma câmera, talvez eu sinta um pouco mais de vontade de pensar que eu preciso fugir daqui, mais ansiedade, o meu batimento acelera, esse batimento acelerado, essa insegurança, esse medo, eu vou repetindo. E aonde eu sinto, em que local? Às vezes tem um local específico, na boca do estômago, né, na garganta ou no pescoço, na cabeça, algum lugar. Vou tocando nos pontos, que são esses 9 pontos, né, somados com o ponto do karatê. E aí, só de tocar nesses pontos, mesmo que eu não fale nada, eu estou diminuindo em até 43% o nível de estresse no meu corpo. Isso comprovado através de exame de sangue. Então, se eu tocar 5 a 10 minutos, todo dia um pouquinho nos 9 pontos, sem falar nada, eu já diminuo o nível de cortisol no meu sangue em até 43%, que é o hormônio do estresse. Sim, que fantástico isso. E eu acabo desligando o meu cérebro emocional que está ligado a medo, que está ligado a reações extremas emocionais, que é a amígdala cerebral. Então eu não preciso, nesse momento que eu estou fazendo os exercícios, eu não preciso estar pensando ou focada nessa questão que eu quero cuidar. Só de fazer os movimentos eu já estou cuidando, já estou baixando minha ansiedade. Isso. Para qualquer situação da vida. Você tem essas duas opções. Você pode usar como um trabalho de diminuir a ansiedade e o estresse, sem trabalhar especificamente, vai durar menos tempo o efeito. Quando eu não vou na causa. Mas se você for na causa, você tem efeitos duradouros. Tá. E é isso que o Gary Craig descobriu. Quando ele foi treinar junto com o Callahan, ele descobriu que os terapeutas que eram os melhores terapeutas, que se destacavam lá, eram os que buscavam a causa. Não eram os que respeitavam a quantidade de pontos. Tá, que bacana. Vamos ver isso na prática? Tô doida pra conhecer. Vamos, Pan? Vem cá, então. Vamos fazer juntas? Tem alguma contraindicação para gestante? Boa pergunta. Não tem contraindicação. Tudo bem? Não Tava tem aqui só prestando atenção nesse assunto muito Não interessante. É legal, Pan? Muito. E eu acho que tem alguma relação com medicina chinesa também, né? Porque há pouco tempo, eu estava até comentando com o Gustavo, a gente recebeu aqui um médico, né, especialista lá de Campinas em medicina chinesa, e ele ensinou essa questão do toque com uma colher de pau, né? Pra gente ativar pontos, né? Eu até brinquei, falei, não, em vez agora de telefone na mesa de cabeceira para dormir bem e tudo mais, é óbvio, tira o telefone e coloca a colher de pau e toca em alguns pontos. Ele falou muitas vezes o topo da cabeça também. Então são os pontos de ativação, é essa a relação? São os pontos da acupuntura. E aí o fato de a gente tocar aqui gera um estímulo elétrico que é transportado através das proteínas da pele. Então é muito mais rápido até que a agulha em alguns casos. E é um toque não tão pesado. É leve. É leve. É levinho? É superficial. Então vamos lá, fala aí uma coisa, tia, que você quer tratar, que você quer cuidar. Da minha conta bancária. Prosperidade, pode ser um assunto, abundância. Prosperidade. Porque acho que o toque assim você ativa o ponto, não é isso? Você Ativa. faz ativação. Ansiedade é bom, Ansiedade. tia. Ansiedade. Tivemos uma Ansiedade pauta de fim de ontem ano. sobre isso. Boa. Ansiedade, Posso fazer, doutor? então? A gente pode fazer junto, vamos lá. Mesmo eu me sentindo muito ansioso ou Tem a mão ansiosa, certa? eu me aceito profundo e completo. Essa pergunta é ótima. Você tem mão certa? Não tem mão certa. Você pode usar a mão direita na esquerda, esquerda na direita, ou até as duas. Se quiser as duas, você toca uma na outra. Mesmo? E eu tenho que falar enquanto eu... É interessante falar para trazer para o seu cérebro o que é que você quer trabalhar. Você pode fazer em voz baixa também, se você quiser, não precisa fazer em voz alta. Mas, por exemplo, mesmo me sentindo muito ansioso, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo me sentindo muito ansiosa, eu me aceito. Mesmo me sentindo muito ansiosa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo me sentindo muito ansioso, eu me aceito profundo e completamente. Eu posso repetir mentalmente também. Eu sinto que minha mente está sempre no futuro. Eu sinto que eu sempre estou preocupado com o que vai acontecer. Eu tento prever as coisas. E quando eu penso no futuro, aumenta a minha ansiedade, meu batimento acelera, minha cabeça começa a ficar cada vez mais rápida, pensamentos vêm na minha mente. Essa ansiedade vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu sinto o meu peito mais apertado. Eu sinto que eu saio do presente. Essa ansiedade que eu sinto, tentando prever o futuro, me preocupando, me antecipando, essa ansiedade, mesmo me sentindo muito ansiosa ou ansioso, eu me aceito profundo e completamente. Eu me abro agora para me libertar completamente dessa ansiedade e encontrar as causas. Então eu posso agora parar um pouco, fechar os olhos, me conectar com o meu corpo. Muitas vezes vai vir para você qual é o gatilho, vai vir para você por que a ansiedade, da onde ela vem.
Pode ser uma preocupação com dinheiro, por exemplo, né? Um medo da escassez, pode ser um medo de ser rejeitado, pode ser um medo de ser abandonado, pode ser inúmeras causas e vai vir para você. Então, a UFT sempre trabalha com o que vem para você, o que vem no seu corpo. O seu corpo te diz a verdade. E tudo isso que você falou é algo já pré-definido ou cada caso é um caso? Ao bater, eu poderia repetir coisas que façam sentido para mim? Pode sim, com certeza. Sempre mais efetivo quando você repete o que tem a ver para você. Claro que os protocolos gerais, eles funcionam. Você vai ter o efeito. Mas quando você faz para você, o que veio para você é muito mais efetivo. Por isso que é importante se conectar com o corpo, para perceber de onde vem. E falando nessa conexão, acho interessante a gente dar aqui um pouco do relato do que a gente sentiu ou do que vivenciou nessa experiência. Confesso que eu nunca tinha feito isso. Também nunca tinha feito. Achei extremamente interessante porque você comentou essa questão do cortisol, que só de fazer os movimentos, mesmo sem muita intenção, já baixa esse nível de cortisol. Eu percebi que ao longo dos movimentos, à medida que eu ia fazendo, eu comecei batendo, porque eu quase não sou ansiosa, eu fui batendo muito rápido. Eu já fui diminuindo esses movimentos na intensidade e também na quantidade. E no final, depois que eu bati aqui no topo da cabeça, eu senti um relaxamento nessa região aqui, porque a minha ansiedade eu coloco muito nessa região dos ombros, né? Aqueles caroços que ficam aqui de musculatura estressada e tensa, fica muito nessa região. Aí eu senti no final um relaxamento nessa musculatura das costas. Você continuou falando aqui, eu tava, nossa, que gostoso. Nós podemos fazer no outro também? Podem fazer no outro. Eu senti quando eu bati na cabeça, relaxou, achei gostoso, mas eu fiquei pensando, nossa, imagina alguém fazendo isso em mim. Tão bom quanto, E né? eu podendo só mentalizar tudo isso que eu quero. Também Acho pode. que seria ainda mais gostoso. Também pode. Pode. Eu ia até fazer uma pergunta. Quando a gente fez aqui, eu sofro de blefaroespasmo, né? Que eu faço assim. E eu tenho que fazer aquela aplicação com a botulímica. Certo. E quando eu fiz aqui assim, eu senti que essa região, porque agora como eu não pisco, aqui sobe. Parece brincadeira, mas é verdade. Porque o movimento passou para outro lugar. E quando eu fiz aqui, eu senti aqui bem mais... Como é que eu diria? Me relaxou quando eu fiz o... Sim. Não me deu vontade de fazer assim, como sempre me dá. Que interessante. Interessante. Pode ajudar. legal. Foi muito Inclusive, pouco, né? vocês podem perceber, para cada pessoa pode ter um ponto específico que funciona mais rápido. Pra mim foi a Desses 9 cabeça. pontos. Então, o que você faz? Você usa aquele que funciona mais rápido para você, para acelerar o processo. No pescoço tem algum ponto? No pescoço, não. Não? Não tem no pescoço. Agora tem na mão também, por exemplo, porque as pessoas podem achar que você é maluca ou maluco no carro, né? Na rua tentando fazer no tapping. né? Aí vai falar, mas o que esse maluco tá fazendo no carro lá? Opa, põe a mão no volante. Então, existem alguns pontos na mão que correspondem aos 9 pontos no corpo, que você também pode fazer. O do mesmo lado da unha. ponto, ele corresponde a mais de um intuito? Mais de um intuito. Então, não só a ansiedade, como pode ser algo físico também, batendo no mesmo lugar. Físico, sim. Todo ponto, ele está relacionado a mais de um órgão. Interessante. A cabeça é qual órgão? Eu Só não por sei te dizer curiosidade. exatamente qual que é o órgão da cabeça, porque tá. no FT a gente não se preocupa com a especificidade. Entendi. A gente se preocupa em tocar nos 9 pontos que englobam todos os órgãos. Ai, mas deve ser algum trabalha ponto o corpo muito bom, inteiro. porque eu achei Foi incrível. fantástico Eu da senti, cabeça. de fato. Foi o mais gostoso pra Muito mim. interessante, gente. Muito mesmo. Tem alguma contraindicação de adorei. quantidade de vezes? Isso é muito legal você ter perguntado. Não tem contraindicação de quantidade de vezes. A única contraindicação do tapping é para pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Por quê? Porque já é um movimento repetitivo. Então pode aumentar essa vontade de fazer muitas vezes. Tá. Só. Ai, o assunto é tão bom que a gente não quer encerrar. Nossa, Deixa eu falar sobre esse livro bacana. Você que quer aprofundar um pouco mais o assunto, vale muito a pena a leitura. O Poder na Ponta dos Dedos, Tapping, uma terapia eficaz para alívio de ansiedade, depressão, fobias e crenças disfuncionais, do Gustavo Cobra. Presentão de fim de ano também, hein? Nossa, ótimo. Onde a Muito gente legal. encontra? Vocês conseguem acessando no meu Instagram, Gustavo Cobra Terapias, tem no link da bio. Você clica lá e vai estar lá o livro para você comprar. Quem comprar pela bio vai ter um grande presentão, porque vai receber o PDF do livro, o audiobook, uma sessão de 1h30 de tapping gravada por mim sobre prosperidade e o livro autografado na sua casa por R$ 47. Nossa, vai ter fila na sua sala.
Fácil. Gustavo Cobra Terapias. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada por Obrigada, dividir esse Gustavo. conhecimento com a gente. Muito bom, adorei. Você é alguma coisa do Bruno Cobra? Do Bruno? É, do tio Bruno Cobra, que era um grande... Do Nuno Cobra. Nuno, perdão. Nuno. O meu pai é primo do Nuno Cobra. Ah, bom, legal. Vamos pro intervalo rapidinho? Vamos pro intervalo? Vamos, que agora...